Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Olha só, tem uma pergunta interessante aqui. Simone Yoshida. Quando vamos num centro espírita e temos um obsessor, ele fica para fora ou entra junto para ser doutrinado? Minha querida amiga Simone, ele entra junto para ser doutrinado, tá? Ali, os irmãos espirituais que trabalham ali no centro vão tentar ajudá-lo, vão tentar fazer ele entender que o caminho que ele está trilhando não é o caminho correto, e vão oferecer essa ajuda, vão oferecer levar ele até um posto de socorro, um hospital espiritual, né? Enfim. Muitos aceitam e muitos não aceitam, mas mesmo os que não aceitam, eles não voltam com vocês. Não voltam com a gente. Mas acontece que muitas vezes a gente, ao sair do centro espírita, a gente já começa a vibrar da mesma forma que a gente estava vibrando antes de entrar no centro espírita, às vezes com sentimentos de medo, às vezes com revolta, com tristeza, às vezes pensando mal de alguém, e aí é como um imã, atrai o obsessor de novo, ou até outros obsessores. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que ao ir a um centro espírita, o obsessor que estiver com a gente também vai, e lá ele vai ser doutrinado, né? Vai ser ajudado. Às vezes ele vai dar ali uma comunicação através da psicofonia, né? Ele falando através de um médium, às vezes não, mas mesmo ele não falando, ele vai ser ajudado sim, e você vai se afastar dessa influência ruim, dessa influência negativa, mas tudo depende da gente, né? Para que a gente continue livre dessa influência. Nós temos aqui no canal Espírita vários vídeos onde eu falo para vocês como afastar os obsessores e como atrair os espíritos de luz, tá? Minha amiga Marisa, o que a espiritualidade diz quando uma pessoa sofre um AVC e fica sem falar, sem andar, sem comer, totalmente dependente? Obrigado, sou de Curitiba, boa noite. Boa noite, minha amiga. Marisa, nós sabemos que as doenças, as condições, elas são importantes ao desenvolvimento, à evolução espiritual e moral. Nossa, porque todos nós ficamos doentes. Eu sei que é tão difícil a gente entender isso, a gente aqui influenciados pela matéria, né? É tão difícil isso, a gente entender que às vezes uma doença, a gente pode encontrar algo positivo, só que o mais importante que a gente precisa entender é que antes da gente reencarnar, a gente faz um planejamento reencarnatório, tá? E nós fazemos isso acompanhados pelos mentores, né? Eles que dão as coordenadas ali. Então, nesse planejamento está as nossas necessidades de evolução, de resgates, de vidas passadas, de expiações. Então, com muita frequência, nós escolhemos passar por esses problemas de saúde antes da gente reencarnar, porque de alguma forma isso será positivo para a nossa evolução. Não que a gente não tenha que procurar o tratamento médico, é óbvio e evidente que nós temos. A medicina terrena ela é importantíssima, né, para o nosso corpo físico, então nós precisamos, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Se a pessoa ficou doente, ela tem que ficar doente porque está no planejamento reencarnatório dela. Não, às vezes até lutar pela saúde faz parte também desse processo de evolução. Mas geralmente a pessoa escolhe essas condições
e passa a ser uma prova também para a família, né? Eu imagino que seja algum familiar seu, passa a ser uma prova para a família. Tanto com os cuidados, né, com esse ente querido, como também com a questão emocional nossa, né, de ver um ente querido, às vezes, nessa condição. Mas o importante é não perder a fé nunca, viu, minha querida amiga? E nunca duvidar dos desígnios de Deus. Deus não falha nunca. E esse seu ente querido, tenha certeza que está cumprindo uma prova ou um resgate. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, não é isso também. Porque as pessoas, não estou falando que é o seu caso, Marisa, as pessoas interpretam errado, né? Quando a gente fala assim, a pessoa está passando por um resgate, por uma expiação de erros passados. Nossa, você está falando que a pessoa então é ruim? Não, porque todos nós que estamos reencarnados na Terra estamos passando por resgates, por expiações. Só que as expiações, elas existem de várias maneiras, vários graus, né? Vamos dizer assim, várias formas de expiar. Mas todos nós aqui estamos expiando erros do passado, porque é inerente à nossa evolução. Tá bom, minha amiga? Muita luz para vocês, para sua família. Mais uma pergunta aqui interessante, Ednilson. Boa noite, meu querido. O que significa o fato de desencarne através de fogo, morrer queimado? O Ednilson lá de Pirarini, Rio Grande do Sul. Meu amigo, primeiro a gente precisa entender o seguinte, não há essas simbologias no espiritismo, sabe? Por exemplo, o que significa morrer assim? O que significa desencarnar daquele jeito? O que significa eu sonhar com isso? Eu sonhar com aquilo? Hoje eu estava andando na rua, um passarinho verde passou do meu lado. O que isso significa? O que significa uma borboleta entrar na minha casa? Não existe esse tipo de simbolismo. As formas de desencarnação, elas acontecem devido à necessidade de evolução moral e espiritual daquele espírito, e muito provavelmente ele escolheu passar por isso. Agora, não tem como a gente determinar, entendeu, meu amigo? Por exemplo, todas as pessoas que desencarnam através do fogo estão desencarnando porque no passado elas fizeram aquilo. Não tem como a gente fazer isso. Kardec mesmo nos instrui a não nos apegarmos ao determinismo, porque somos individualidades, cada um com as suas necessidades de evolução, né, e com seus resgates. Então não existe esse determinismo, cada caso é um caso, mas é uma forma de prova, muito provavelmente uma forma de expiação de alguma escolha errada do passado. Tá bom, meu querido amigo? Pedro lá de São Paulo, né? Eu li o Boa Noite do meu amigo. Como é a chegada de um ditador no mundo espiritual? A chegada é a mesma para todo mundo. Quando nós chegamos, nós vamos passar por um julgamento. Mas não vai ter pessoas ali, espíritos sentados e nós na frente sendo julgados. É a nossa consciência que vai nos julgar. Então, as condições que nós vamos chegar lá depende muito da nossa vida aqui reencarnados. Se nós buscamos as verdades espirituais, seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus, se a gente pelo menos tenta ser pessoas boas, nós vamos chegar lá provavelmente amparados, né, pelos espíritos amigos. Agora, se nós passamos por essa reencarnação fazendo mal, principalmente porque aí quando a gente lê ditador, então a gente pensa em um líder de uma nação que muito provavelmente ele estar líder daquela nação estava no planejamento reencarnatório dele para ele ajudar as pessoas daquela nação e ele simplesmente se perdeu na vaidade, no orgulho e usou todo o poder que ele tinha, que é ilusório e passageiro. Qualquer poder na Terra é ilusório e passageiro, mas esse poder que ele tinha nas mãos naquele momento, que ele poderia ter usado para ajudar
os irmãos, né, para ajudar todas as pessoas daquele país, ele usou para outras coisas, usou para prejudicar, muitas vezes para matar, para torturar, para enriquecer, cometer atos de corrupção. Então a colheita é dura, porque o Espiritismo ele nos fala que nós somos livres para plantar o que a gente quiser. Nós vivemos sobre o livre-arbítrio, a gente pode plantar o que a gente quiser, mas da colheita nós não podemos fugir. Se a gente planta o bem, nós vamos colher o bem. Se a gente planta o mal, nós vamos colher o mal. Isso é infalível e é inegociável. É isso que sempre acontece. Plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Isso é infalível. E no plano espiritual, né, para quem planta o mal, o sofrimento é muito grande. Terrível, terrível, terrível. E as próximas reencarnações também serão. Tá bom, meu querido amigo? Tatiana, me ajude se acaso meus exames derem positivo para câncer de mama e de intestino, é porque já estava no meu plano reencarnatório? Pode ser que sim, minha amiga, mas é como eu falei, é difícil a gente ter certeza. Pode ser que sim, mas mesmo que esteja, é muito importante você procurar o tratamento médico, se der positivo. Nós não sabemos, né? Procurar o tratamento médico, isso é muito importante, né? O nosso corpo físico depende do tratamento terreno, mas eu vou te dar uma dica também. Cuide da parte espiritual, porque são tantas pessoas que esquecem do espiritual e quando a pessoa se vê doente, os sintomas da doença são até piores porque a pessoa não cuida do espiritual. E mesmo que não dê positivo, mesmo que dê negativo, cuide do espiritual, procure um centro espírita, procure estudar um pouquinho espiritualidade, você vai ver que só vai te fazer bem. Não esqueça nunca da oração, nunca, nunca, nunca. A oração, a prece, ela é a ponte que nos liga com o plano espiritual. E a cada momento que você se achar que você necessita de uma ajuda, ore para o seu mentor espiritual, porque ele vai aí na mesma hora segurar a sua mão. Você não precisa saber quem é, né? Não precisa saber quem é, o nome dele, como ele é, se é homem, se é mulher. Você não precisa. A única coisa que você precisa saber é que Deus nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que eles permitem que a espiritualidade sempre nos ajude. Então, é só chamar pelo seu guia, o seu mentor espiritual, ele vai estar aí te dando força e discernimento, tá bom, minha querida amiga? E outra coisa que Chico Xavier já nos disse também, não adianta sofrer de véspera, tá? Pelo jeito você ainda vai fazer os exames ou já fez, está esperando os resultados. É o que Chico sempre falou, não adianta sofrer de véspera. Não adianta, não vai resolver nada, nada, nada. Então fique tranquila, cuide do seu espiritual também, dando positivo ou negativo, tá bom?